De que maneira Jesus é diferente dos fundadores de outras religiões? Há muitas tradições religiosas com seus respectivos fundadores, Lao Tse, Buda, Guru Nanak e, claro, Jesus. Por que ouvir as palavras de Cristo sobre todas as outras? Para começar, observaremos que Jesus é diferente de todos os outros fundadores religiosos. Por quê? Bem, enquanto todos os outros falam sobre Deus, os deuses ou o divino, Jesus faz a afirmação radical de ser Deus. Ele o faz, por exemplo, ao perdoar os pecados ou reivindicando o nome de Deus revelado no Antigo Testamento para si mesmo. Esta afirmação extraordinária de Jesus não é uma invenção posterior dos seus discípulos. Encontra-se no centro de seu inteiro conflito com seus contemporâneos. Por essa razão, a seguinte ideia pode ser descartada. Jesus não é um entre muitos mestres sábios da história humana, compartilhando algumas ideias boas sobre o divino. Não. Ele próprio não queria ser entendido dessa forma. Ele fez uma afirmação, uma bem pesada, ou seja, que ele é o Filho de Deus. E isso nos deixa com três explicações possíveis. Se Jesus disse e acreditava que ele era o Filho de Deus, mas na verdade não era, então a primeira possibilidade é que Jesus era um lunático. Mas não um daqueles loucos agradáveis, brincando em um campo de flores vestindo uma camisa de força, e sim um megalomaníaco bastante perigoso. A segunda possibilidade é, se Jesus disse que ele era o Filho de Deus, mas ele sabia que era uma mentira, então Jesus era um mentiroso, astuto, enganando as pessoas em blasfêmia e erro. Ou a terceira possibilidade. Jesus disse que ele era Filho de Deus e, de fato, ele realmente era. Essas são as três opções que existem. Qual se encaixa com a realidade? Qual opção parece ser coerente? Essa mensagem de Jesus sobre o amor perfeito de Deus e o amor ao próximo, sobre a prontidão para perdoar uns aos outros, compartilhar e até mesmo para amar os inimigos, é a mensagem de um megalomaníaco? A sua atitude voluntária de se aproximar da morte é a de um lunático desconectado da realidade? Será que as parábolas maravilhosas sobre Deus e seu reino realmente vieram de um homem sem uma cabeça equilibrada? Ou será que sua vida se parece à de um mentiroso hábil enganando e defraudando as pessoas? Onde está sua motivação? Onde estava o seu lucro, a riqueza, o reconhecimento e o poder terreno que ele deve ter procurado? O que ele ganhava com suas mentiras? Será que seus discípulos colheram os benefícios da sua trapaça? Parece que nem louco, nem mentiroso se enquadram muito com a figura de Jesus. Não parece que a clareza e a beleza de sua mensagem correspondem muito mais à alegação real que ele fez? Não são suas palavras e atos de tal forma que poderiam pertencer ao Filho de Deus? Jesus, lunático, mentiroso ou Senhor? Não existem outras possibilidades. Revelado no Antigo Testamento para si mesmo. Esta afirmação extraordinária de Jesus não é uma invenção posterior dos seus discípulos. Encontra-se no centro de seu inteiro conflito com seus contemporâneos. Por essa razão, a seguinte ideia pode ser descartada. Jesus não é um entre muitos mestres sábios da história humana, compartilhando algumas ideias boas sobre o divino. Não. Ele próprio não queria ser entendido dessa forma. Ele fez uma afirmação, uma bem pesada, ou seja, que ele é o Filho de Deus. E isso nos deixa com três explicações possíveis. Se Jesus disse e acreditava que ele era o Filho de Deus, mas na verdade não era, então a primeira possibilidade é que Jesus era um lunático. Mas não um daqueles loucos agradáveis, brincando em um campo de flores vestindo uma camisa de força, e sim um megalomaníaco bastante perigoso. A segunda possibilidade é, se Jesus disse que ele era o Filho de Deus, mas ele sabia que era uma mentira,
Então Jesus era um mentiroso, astuto, enganando as pessoas em blasfêmia e erro. Ou a terceira possibilidade. Jesus disse que ele era filho de Deus e, de fato, ele realmente era. Essas são as três opções que existem. Qual se encaixa com a realidade? Qual opção parece ser coerente? Essa mensagem de Jesus sobre o amor perfeito de Deus e o amor ao próximo, sobre a prontidão para perdoar uns aos outros, compartilhar e até mesmo para amar os inimigos, é a mensagem de um megalomaníaco? A sua atitude voluntária de se aproximar da morte é a de um lunático desconectado da realidade? Será que as parábolas maravilhosas sobre Deus e seu reino realmente vieram de um homem sem uma cabeça equilibrada? Ou será que sua vida se parece à de um mentiroso hábil enganando e defraudando as pessoas? Onde está sua motivação? Onde estava o seu lucro, a riqueza, o reconhecimento e o poder terreno que ele deve ter procurado? O que ele ganhava com suas mentiras? Será que seus discípulos colheram os benefícios da sua trapaça? Parece que nem louco, nem mentiroso se enquadram muito com a figura de Jesus. Não parece que a clareza e a beleza de sua mensagem correspondem muito mais à alegação real que ele fez? Não são suas palavras e atos de tal forma que poderiam pertencer ao Filho de Deus? Jesus, lunático, mentiroso ou Senhor? Não existem